servos. Só verifica para mim se no computador está livre? Está livre? Aí, obrigado. Nós vamos falar então sobre o encontro de dois servos e eu convido os irmãos para juntos lermos a palavra do Senhor em 1º livro dos Reis 18, do 1 ao 19, para nós respondermos a seguinte questão: o que fazer quando nós somos chamados por Deus? 1º livro dos Reis, capítulo 18, vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Nos encontraram? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, para ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu senhor: eis que está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, dize a teu senhor: eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Irmãos, a palavra do Senhor, então, ela vem nos mostrar nesta noite a história, não especificamente só de um reinado, mas quando chegamos ao reinado de Acabe, que é esse que nós vamos passar então nesta e na próxima quarta-feira, ele então abre aqui um espaço para falar sobre o profeta que foi então levantado pelo Senhor naquele momento durante o reinado
de Acabe. Então nós vemos aqui que há o encontro de dois servos. Eu gostaria de destacar aos irmãos que este encontro, então, ele nos permite observar que existe aqui uma exortação. Versículo de número 1 do capítulo 18 traz para nós, então, esses dois personagens, Elias e Acabe. Acabe, no capítulo 16, versículo de número 29, ele então surge onde tem a referência e um resumo de que o seu reinado iria durar 22 anos. Acabe, filho de Onri, aquele então que nós estudamos na semana passada, falamos sobre 3 reis de Israel, do norte. Onri foi o último deles, e este então morre, e o seu filho Acabe passa a reinar no seu lugar. O texto diz para nós que Acabe foi pior do que todos os reis que vieram antes dele. Se Onri, seu pai, já havia sido o pior em todas as áreas quanto aos anteriores, Acabe, então, o texto vai dizer que ele é pior ainda. Fez o que era mal perante o Senhor. A história vai nos mostrar, então, que houve fome em Samaria, como o texto, então, veio nos dizer, versículo de número 2. A fome era extrema. Extrema porque havia uma grande seca que o Senhor já havia predito através do próprio profeta Elias, quando ele foi a primeira vez até a presença de Acabe. E então é nessa circunstância dessa fome que ele é chamado por Deus para então anunciar a palavra do Senhor. Eu gostaria de parar nesse momento para nós pensarmos sobre isso, esse chamado de Deus que Elias tem para o servir. Para que alguém possa então entender como é que ele chega a essa circunstância. Como é que você é chamado por Deus para servir. Como é que você sabe se Deus está falando então a você para que você possa o servir? Preciso lembrar que eu sou chamado para algo, né? Então a palavra vai nos lembrar que eu tenho um porquê, né? Para que é que eu vou ser chamado? Para entender então se eu fui ou não. Em primeiro lugar, então, eu quero lembrar aos irmãos, como a palavra vai nos ensinar, que nós somos chamados para viver com Cristo. Antes de qualquer coisa, chamados para ser servos. Eu queria pedir a alguém que lesse para nós o texto de Lucas, capítulo 19, no versículo de número 5 apenas. Aí nós temos um exemplo de chamado, né? Nós vemos aí Zaqueu sendo chamado para se tornar um servo do Senhor, para viver primeiro com Cristo, antes de qualquer coisa. E nós vemos que o texto, Jesus então chega para ele e diz, o nome é algo então pessoal. O chamado para viver com Cristo é algo pessoal, particular. Mas ele diz, desça depressa. Interessante de observar então que esse chamado para viver com Cristo, ele é pessoal, ele é urgente. Nós vemos o texto mostrar isso para nós neste momento, quando então Jesus vai até a casa dele e esse chamado traz uma grande transformação. Você pode ler o versículo 8 para nós, fazendo favor? Vejam só que interessante, é um chamado, nós podemos dizer que foi eficaz, né? Porque Cristo chama e há a mudança no seu interior. Aquele então que exercia uma função, né, como o publicano, aquele que então roubava por vezes, que era a fama então desta profissão, ele agora quer restituir aquelas pessoas se porventura ele os roubou. A mudança. Então nós somos chamados por Deus para viver com Cristo em primeiro lugar. Mas nós temos que lembrar também que nós somos chamados para anunciar a Cristo. Alguém pode ler para nós o texto de Atos 13:47, por favor?
Isso, muito bem. Esse texto, né, é uma citação do próprio apóstolo Paulo com referência à palavra de Isaías, porque ele vai naquele instante pregar a palavra do Senhor e ele é rejeitado. Então ele diz: eu vou a partir de agora para os gentios. No momento em que os gentios se alegram, né? Eles se regozijam por saber que a palavra do Senhor também seria direcionada para eles. Um chamado para anunciar a Cristo. O apóstolo Paulo, nós vemos na sua carta aos Gálatas, que nós inclusive fizemos a leitura no domingo, na Gálatas capítulo 2, ele reforça que ele havia sido chamado para ir aos gentios, enquanto Pedro havia sido chamado para ir aos judeus, circuncisos e incircuncisos, a expressão que ele utiliza. Mas ambos chamados para anunciar a Cristo, para falar sobre Cristo Jesus. E nós vemos então que todos nós somos chamados para viver com Cristo, todos nós somos chamados para anunciar a Cristo. Alguns, porventura, são chamados para viver deste anúncio, né? São pastores, missionários, evangelistas. Como é que essas pessoas descobrem que elas foram chamadas para isso? Como é que essas pessoas elas descobrem então que elas são direcionadas para este propósito? Nós precisamos pensar como é que as pessoas são chamadas para viver com Cristo. Como é que as pessoas são chamadas para anunciar a Cristo? Porque nós vemos a palavra dizer sobre isso. Da mesma maneira, então nós somos todos chamados, alguns para ofícios específicos, né? Pois veja, também vemos a palavra nos falar que são chamados não só para viver, anunciar, mas também sofrer por Cristo, né? Às vezes pensamos só que existem coisas boas, proveitosas, não há nenhuma dificuldade. Não, ser cristão traz sobre nós algumas dificuldades, porque você vai ser cristão no meio de um mundo que não acredita, que rejeita e que vai tentar combater a verdade que você vive e que talvez você então se disponha a anunciar. Queria pedir a alguém que lesse para nós 1 Pedro 4, 12 e 13, por favor. Olha só, então o texto fala para nós sobre um sofrimento, né? Sofrimento por causa de Cristo, sofrimento para poder servir a Cristo, proclamar a verdade sobre este evangelho. Somos chamados para viver assim. Se alegrem se vocês sofrem pelo nome de Cristo, é o que Pedro vem dizer. Mas então, se nós formos pensar, né? Somos chamados para viver com Cristo, anunciar a Cristo e sofrer. Como é que alguém pode saber que é chamado por Deus? Como é que isso acontece? Como é que você entende isso? Alguém que é chamado por Deus, de onde vem esse chamado? Como você pode saber se você é chamado por Deus ou não? De onde vem isso? Alguém pode me ajudar? Como é que alguém descobre que vai passar então a servir a Cristo? Chamado para viver com Cristo? Como isso acontece? Através do anúncio? É uma transformação que vai acontecer. Mas antes da transformação, como é que isso chega na pessoa? Ouvir. É a palavra da verdade. A palavra então nos chama para viver com Cristo, anunciar a Cristo, sofrer por Cristo. Eu mencionei, alguns são chamados de maneira específica para alguns ofícios por causa dos seus dons. Como eles são chamados? Por Deus.
através da palavra. O Senhor então confronta o seu interior e essas pessoas então elas compreendem que elas são chamadas às vezes para viver disso. Missionários, pastores, evangelistas, homens e mulheres que ouvem a palavra de Deus e aquilo queima no seu interior, que eles entendem que o Senhor está os chamando para algo específico, algo interior que vai ser confirmado também sempre pela igreja do Senhor. Então veja, como você pode saber se você foi chamado? Se você ouve a palavra e Deus fala claramente que nós devemos viver, fazer, você foi chamado. É algo simples. O que é que às vezes nós vemos as pessoas fazerem? Qual é o meu chamado? E fica uma coisa tão vaga, parecendo que precisa de algo especial, algo diferente, para que eu possa ser útil no reino de Deus, quando na verdade é muito claro e muito simples e muito objetivo. Quando Deus nos chama, Ele está falando: ide, preguem. Ele fala ao nosso coração quando nós lemos a palavra. Como é que um pecador vai saber que ele precisa se arrepender quando alguém chegar diante dele, ler a palavra e explicar, como aconteceu com Filipe e o eunuco? Explicou, ele entendeu, ele se converteu. É simples o processo. Mas a igreja, ela tenta dificultar, muitas vezes, para que ela não obedeça. Porque aí nós temos uma dificuldade em discernir para que eu sou chamado, e se eu não sei para que eu sou chamado, então eu não tenho nada para eu fazer. A palavra é muito clara, acabamos de ler, somos chamados para anunciar, todos nós, viver e sofrer. O que nós vemos hoje em dia é que existem então muitos cristãos que não estão dispostos a viver esta exortação da palavra, a cumprir, a obedecer. E por isso muitos que são chamados por Deus estão vivendo em desobediência. E a igreja pouco se desenvolve em alguns lugares, pouco se movimenta, porque ainda existe dúvida de qual é o chamado de cada um, quando a palavra diz algo muito claro para nós. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Ou quer comentar alguma questão sobre esse ponto, para nós passarmos? Certo. É verdade que no capítulo 18 o texto diz que o Senhor veio falar com o Senhor Elias, Depois no 17, quando ele vai até Sarepta, também veio, E depois quando o Senhor mandou ele se retirar, também foi o Senhor. Mas no versículo 1 do capítulo 17, o texto diz assim: então Elias, o presbítero, os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, quando Elias ele se colocou pela primeira vez em Acabe, não foi Deus que falou, só veio a palavra do Senhor e vai a Acabe. Não foi. Foi ele que foi e disse: olha, não vai chover segundo a minha palavra. Isso. Ele pode pensar assim: com que autoridade Elias? Quando o seu percebe que o chamado de Elias ele foi muito natural. Sim. Ele percebeu que ele precisava Confrontar. Algo que é confirmado diante da viúva, Versículo de número 24. Então é exatamente essa confirmação do chamado de Elias, Quando ela diz: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, porque ele já vivia isso, e aqui o texto na narrativa ela está confirmando para nós aquilo então que está acontecendo. Por que ele fala? Porque ele é um homem de Deus e está a serviço do Senhor, Mas é interessante de observar isso, É a palavra de Deus que ele está usando, para confrontar, para exortar nesse momento, que é o que vem então no capítulo 18, para ele então levar até Acabe, Mais uma vez, como ele já havia então falado a Acabe em um instante, 3 anos se passam e ele volta à presença do rei mais uma vez. Então o texto mostra para nós que Acabe, então ele começa a procurar então
alimento para os seus animais, porque a seca era muito grande. E aí nós vamos ver então nesse encontro desses dois servos, né, agora o encorajador. Por que nós vemos aqui? Surge a presença então agora de Obadias. Eu destaco aqui que esses dois servos, neste momento, são servos tementes a Deus. Tanto Elias quanto Obadias são homens que conhecem a Deus e que servem ao Senhor. O texto vem dizer até, aqui a experiência de Obadias, que eu coloquei ali do versículo 4, é que quando Jezabel, né, tentou exterminar todos os profetas, ele auxiliou 100 destes, escondendo eles em uma caverna. Porque ele diz, então, em outro momento, novamente, que ele é um homem temente ao Senhor. Mas o que é que eu quero observar aqui com os irmãos, é que há um encontro aqui, é a vida normal, né? Elias está servindo ao Senhor, e ele encontra Obadias que está em meio à sua atividade, servindo ao Senhor. Ele não serve a um rei temente a Deus, ele serve a Acabe, que é um rei idólatra, mas ele permanece firme diante do Senhor. Então, nesse encontro aqui, eu quero destacar é que este homem, Obadias, que foi aquele que escondeu os 100 profetas, ele deveria ser o encorajador para Elias, que vai confrontar o rei com algo tão importante para o rei. Porém, nos versículos 9, 12 e 14, ele é alguém que está amedrontado. Ele começa a conversar com Elias e ele diz então: como é que você quer que eu chegue diante do rei e eu conte para o rei que você está vivo? O rei já procurou você em todas as nações, não encontrou, e aqueles que disseram que você não estava, eles fez jurar que você não estava lá presente. E nos 3 versículos ele diz: se eu for à presença do rei, ele me matará. Ele me matará, ele me matará. Aquele mesmo que tinha tanta coragem e tanto temor, agora está amedrontado, quando ele deveria ser o encorajador para Elias, sabendo que Elias quer cumprir a palavra do Senhor, levar a verdade, ele então não cumpre esta função. E eu penso sobre isto na questão das dificuldades que as pessoas com quem nós encontramos, elas vivem, e como nós devemos aconselhar essas pessoas. Como nós devemos então mostrar a elas o Deus que nós servimos. Eu destaco aqui alguns textos da palavra que mostram para nós algumas posturas de alguns servos do Senhor que então viveram em meio a dificuldades e outros chegaram diante dele. O texto de Jó, capítulo 4, versículo 1 ao 6, nós temos Elifaz aqui, o amigo de Jó, que encontra, né, todos os irmãos conhecem o contexto da história de Jó, de toda a morte, de toda a dificuldade, doenças. Elifaz chega diante dele e diz: Jó, você até aqui foi aquele que encorajou a todos, fortaleceu a mão dos fracos. Agora, chegando a sua vez, você precisa se cuidar. Porque Jó estava em todo aquele momento onde ele lamenta diante de Deus, questiona, dialoga com o Senhor, até o capítulo 42, onde a fé dele passa a ser restaurada e fortalecida, e ele entende então que Deus não tinha o abandonado em momento algum e que tudo aquilo foi usado para seu crescimento. Mas veja, foi alguém que encorajou o encorajador, aquele que sempre servia, Jó, que em um momento de dificuldade ele enfraquece, ele fica em dúvida, ele se encontra com alguém capaz de fortalecer, de animar, de levar ele a lembrar que ele serve a um Deus poderoso, ao qual ele sempre anunciou para as outras pessoas. Nós vemos também isto sendo feito pela própria palavra do Senhor diretamente a Josué. Quando Josué então vai enfrentar uma situação nova, quando Moisés morre, é Josué quem vai assumir a frente do povo, é a palavra do Senhor que vem diretamente a ele dizendo: seja forte e corajoso. É uma dificuldade que ele está para passar, né? Então veja,
nós temos momentos nas histórias onde pessoas se encontraram, onde circunstâncias aconteceram e que a palavra chegada até eles foi uma palavra encorajadora, né? Marcos capítulo 5, versículo 36, o Senhor Jesus então está diante daquela multidão, andando de um lado para o outro para encontrar com a filha de Jairo, e quando chegam para ele e dizem, olha, a filha dele já morreu, ele diz, não temas, crê somente. É encorajador isso, é para trazer ânimo, é para trazer fortalecimento. É o exemplo então que nós vemos que Paulo fala sobre Onésimo, né? Quando ele escreve então a sua carta a Filemon, ele então está dizendo lá sobre ele, o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio, porque ele era alguém encorajador. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque nós estamos falando aqui do encontro de duas pessoas. Estamos aqui falando do encontro de Elias com Obadias, quem deveria encorajar, incentivar para que ele continue no caminho, servindo ao Senhor. Mas nós não vemos isso, nós vemos alguém que está amedrontado, e é o normal de nós encontrarmos, infelizmente. Você encontra muitas pessoas no seu caminho, que essas pessoas, elas são mais murmuradoras, desanimadoras, elas estão abatidas, elas ouvem o seu problema, elas se envolvem com as suas circunstâncias, ao invés de elas dizerem para você, continue no caminho do Senhor, continue firmado, anuncie essa verdade, elas às vezes te desencorajam, elas às vezes não te estimulam a permanecer confiante naquilo que o Senhor colocou através de sua palavra ao seu coração, pela certeza então que Ele nos traz. Nós precisamos pensar sobre isso. Como é que nós nos portamos quando nos encontramos com os outros? Somos nós os encorajadores? Somos aqueles que incentivam? Ou somos aquela figura que talvez você tenha em mente, daquele que vai se aproximar de você e você já percebe que a coisa vai ficar triste? A pessoa só reclama, a pessoa só fala coisas negativas, a pessoa que diz temer ao Senhor, mas ela nunca tem uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. Qual dessas pessoas somos nós? Nós vamos pensar sobre isso, porque nós estamos nos encontrando com outras pessoas em todos os momentos, e nós somos usados por Deus para fortalecer os outros, para encorajar os outros, estimular para que aqueles que estão em dificuldade na fé, eles permaneçam no caminho, para que eles lutem contra o pecado, para que eles possam servir ao Senhor cada vez com mais ousadia. Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Podemos passar para o próximo? Então nós vemos aí este encontro de dois servos, e aqui eu mencionei o primeiro, que foi uma exortação, que veio por parte do Senhor até Elias. Este encontro nos permite observar o encorajador que está ausente ali, A figura de Obadias não é aquilo então que deveria ser para incentivar o profeta, e nós podemos dizer então que ele nos mostra o enfrentamento. Então chegou o momento, Elias estava à procura do rei novamente, e quando Obadias sai ao campo, para que ele pudesse então encontrar as ervas, o capim para os animais, ele se encontra com Elias, tem todo o discurso, e quando você chega então no versículo de número 16, o texto diz, então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. É interessante nós vermos aqui que este enfrentamento vai trazer o confronto do profeta para com aquele que está em pecado. E olha que interessante o que é que o enfrentamento faz com a mente de Acabe quando ele vê então o profeta diante dele. Versículo de número 17, nós vemos então que Acabe acusa Elias de ser o perturbador de Israel, e Elias então vai o responder. O que é que nós temos aqui? Nós temos novamente o encontro de duas pessoas. Podemos dizer que é o encontro de dois servos, mas aqui nós temos um servo de Deus
e um servo de Baal. O texto diz para nós, capítulo 16, que ele levantou um altar, né? Acabe levanta um altar a Baal em Samaria. Por causa do seu relacionamento com Jezabel, ele se torna então idólatra, né? Talvez mais do que já vinha sua família fazendo. E ele acusa agora o profeta de ser o perturbador de Israel. Essa aqui é uma postura interessante de ver Acabe então reagindo, né, à presença de alguém que serve a Deus, à presença de alguém que veio trazer a verdade, veio trazer a palavra do Senhor, porque ele sabe o que ele faz. Acabe sabe para onde ele está conduzindo o seu reinado. Acabe sabe, portanto, que ele está em desobediência ao Senhor. E ao invés de ele ouvir a palavra de Elias, inicialmente ele já cria uma barreira acusando Elias de ser então o perturbador. Quem faz isto geralmente é o pecador, que ainda quer permanecer no pecado e que não foi convencido de que aquela postura precisa ser abandonada, ele não foi levado ainda a este arrependimento, e ele acusa, ele encontra alguém ou algo para colocar toda a culpa daquilo que está acontecendo. Afinal de contas, ele está colocando nas costas de Elias a culpa do que está acontecendo. A seca, a fome, as mortes, é o perturbador de Israel. O que nós temos que observar, então, é que este enfrentamento, né, ele traz, então, este confronto. Um confronto que vai acontecer todas as vezes que você, então, anunciar a verdade do Senhor. Que vai, então, levar as pessoas a reconhecerem os seus erros. Quando você, então, anunciar a elas e o Senhor agir na vida dessas pessoas, convencendo elas do pecado e conduzindo elas ao verdadeiro arrependimento. Não é o que acontece com Acabe nesse instante. Mas veja então o que é que ele nos mostra. Que quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos ter uma postura muito clara. O que nós temos que fazer então quando nós somos chamados pelo Senhor? E eu coloco aqui um exemplo daquilo que o próprio apóstolo Paulo nos ensina, que é manter sempre o foco naquilo pelo qual nós somos chamados. Paulo, então, encorajando também o seu filho na fé, Timóteo, ele então diz no capítulo de número 4, muitos vão recusar, muitos não vão querer dar ouvidos à verdade que você tem para pregar, eles vão querer continuar ouvindo as coisas que são agradáveis, mas ele diz no versículo de número 5, suporte as aflições, mantenha-se fiel naquilo para o qual você foi chamado para fazer. Então veja, ele está falando, mantenha o foco, você foi chamado para servir a Cristo, então não abandone isso. O enfrentamento vai trazer sim a dificuldade do confronto, porque você vai falar a verdade do Evangelho com a sabedoria que o Senhor te concede pela palavra, para você então explicar essas pessoas, mas talvez não seja tão simples quanto as pessoas imaginam que seja anunciar a verdade. E você vai precisar manter o foco. Você vai precisar lembrar o que Paulo então diz também aos Coríntios, que nós não estamos aqui para pregar sobre nós estamos aqui para anunciar a Cristo Jesus, e para mostrar às pessoas que nós somos servos dele e por amor a ele que nós fazemos tudo isso. Nós estamos aqui para anunciar àqueles que estão cegos nos seus pecados a verdade, para que eles possam então abandonar se o Senhor agir em seus corações. Então veja, nós todos somos chamados por Deus, chamados para sermos servos de Cristo, chamados para anunciar a Cristo e chamados para sofrer por Cristo Jesus. A dificuldade é, onde é que estão esses que aceitaram o desafio, né? Que entenderam que foram chamados primeiro para serem servos de Cristo, que estão dispostos a pregar, a anunciar e a sofrer se for necessário, né? Ser rejeitado. Não sei se os irmãos já tiveram a experiência de ser rejeitado quando pregaram a palavra de Deus, mas não é nada confortável. Mas nós somos chamados para viver isso. E
quem vai transformar o coração das pessoas não somos nós, é o Senhor quem faz isso. E Ele está fazendo, está transformando a vida daqueles que estão ouvindo a palavra da verdade, que estão ouvindo, portanto, o Evangelho do Senhor. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre isso para nós conduzirmos para o encerramento? Quero trazer aqui então 3 questões para retomar o que nós falamos. Irmãos, nós temos que ter a clareza de que Deus está chamando, está enviando os seus servos para falar a verdade. Deus está chamando a você e a mim para falarmos, seja para você confortar alguém com a palavra, seja para você levar uma exortação, né? Ou é conforto, ou você vai confrontar as pessoas, né? Você pode ser usado por Deus para você, então, ajudar essas pessoas a se tranquilizarem em meio a uma dificuldade, ou para que você seja o atalaia, aquele que vai anunciar, aquele que vai exortar as pessoas. Mas Deus está fazendo isso em todos os momentos que nós lemos a palavra, Ele traz a nós esta verdade, né? O encorajamento, então, nesses momentos, ele se torna possível e necessário, né, a todo, então, aquele que vive pela fé, porque este vai pregar, este vai anunciar. É natural do cristão que ele, então, se mobilize, que ele fale de Cristo, que isso transborde dele, porque ele se alimenta disso. Ele preenche o seu interior desta verdade e, por isso, então, ele vai anunciar. E essas pessoas, em alguns momentos, vão passar por dificuldades e elas precisarão, né, do encorajador, daquele que vai incentivar, daquele que vai dizer a ela que ela não deve desistir, que ela deve permanecer sempre naquele caminho, pois o Senhor a chamou para isso, né? E aqueles, então, que servem a outros deuses, como era o caso aqui de Acabe, e tantos que estão ainda perdidos, carecem do confronto. Eles precisam ouvir essa verdade, porque senão eles jamais vão ser convencidos por Deus do pecado no qual eles estão vivendo. E essa missão é da igreja, essa missão é nossa. Quando isso vai acontecer? Nos encontros dos 2 servos, como eu coloquei no início. Sejam servos que ambos temem a Deus, um vai encorajar o outro, sejam servos do Deus verdadeiro e de qualquer outro falso Deus que nós vemos por aí. Pessoas que ainda estão nas trevas. É nos encontros do dia a dia que isso acontece. Deus está nos chamando para que, como igreja, no dia a dia, na rotina comum, na nossa vida ordinária, essas coisas aconteçam. Deus vai agir através de nós quando nós estivermos, então, no mercado, com os amigos, com os vizinhos, com a família. Não esperem um momento especial para você pensar que agora é o dia de você servir a Deus e pregar a palavra, porque agora você está, então, nesse exato momento, totalmente pronto. Você está aprendendo da palavra, você é capaz de transmitir aquilo que você aprende. Você já entendeu o Evangelho, você é capaz de transmitir o Evangelho. Você já se converteu ao Senhor, você é capaz de transmitir aquilo que aconteceu no seu interior para mostrar às pessoas o que a palavra fez e que pode fazer nelas. Isso vai acontecer no dia a dia. Isso vai acontecer nas conversas que você tem em todos os momentos com as pessoas que Deus está colocando no seu caminho. Eu desejo, portanto, que o Senhor nos abençoe para que em todos os nossos encontros, com todos aqueles que nós conversarmos, compartilharmos a vida, Deus nos use para nós anunciarmos a eles a verdade, porque todos fomos chamados para isso, porque todos somos chamados para servir ao nosso Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem